Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do vosso Podcast Conversa, o vosso podcast de política. Pois é, e hoje estamos aqui para falar de um tema que eu vos tinha pedido a vossa opinião na semana passada e vocês deram e foi fantástico, como é habitual. Portanto, eu quero agradecer imenso o público que tenho, que de facto é um público espetacular. Melhor que este, acho que não podia de todo pedir, porque realmente é uma dedicação de parte a parte e isso é bom. Quando este lado está convosco e vocês estão deste lado, isso é bom. E portanto, vamos falar então desta polémica disciplina da cidadania, em que, enfim, não vou estar a falar aqui dos contornos do caso de Famalicão, porque já conhecemos desde o ano passado e portanto está-se a passar exatamente a mesma coisa que o ano passado. Portanto, é o que temos. As posições não mudaram, quer seja por parte do governo, quer seja por parte da família, e portanto eu hoje estou aqui para responder às vossas questões, mas também dar o meu input, porque já dei uma vez esta mesma disciplina e já dei outras formações na escola e também dar um pouco daquilo que foi a minha formação também enquanto estudante, o que é que acontecia nas disciplinas de formação cívica que haviam das formações da escola segura que vinham à escola, dar-nos várias palestras sobre educação sexual, drogas, ou às vezes vinham ONGs por causa de questões ambientais, a reciclagem, vocês sabem, não é? Portanto, alguns de vocês podem dizer, foi aquela palestra em que eu passei de nível no jogo XYZ. Pronto, se passaste de nível, tudo bem, mas desde que tenhas retido os conhecimentos, isso é que é mais importante. Espero que a malta do secundário lhes tenha corrido bem e que lhes vá continuar a correr bem os exames nacionais. Portanto, é isto. Boa sorte para todos. Ora, eu apontei aqui, numa folha, frente e verso, as vossas questões ou as questões que acabam por estar inerentes, porque há perguntas que se repetiam ou que iam no mesmo sentido e, portanto, a resposta seria a mesma, mas foram muitas as perguntas que vocês fizeram e, portanto, espero estar à altura de vos responder, que vocês fiquem sem dúvidas nenhumas no que toca a esta parte. Ora, a primeira pergunta é: o que significa e o que implica no ensinamento das crianças? Ora, primeiro temos que perceber como é que esta disciplina surgiu. Esta disciplina surge com a Troika. Portanto, isto é uma das heranças que nós temos da Troika e de Pedro Passos Coelho. Sim. Agora veio o pessoal do Bloco de Esquerda dizer: pois é, a culpa desta polémica é do Passos. Não, não é. Mas a ideia é do seu tempo. Mas eles certamente arranjarão uma forma qualquer disto. Aliás, numa conversa com o ouvinte, estávamos a dizer, porque eu tinha-vos partilhado aquela coisa do que é que o PCP disse sobre esta questão de Cuba, que vai merecer episódio, claro está. E ele disse: bom, isto quase só faltava dizer que a culpa disto tudo, por causa do embargo, etc., era do Passos. Eu, sim, mas eles conseguem dizer que a culpa disto é de liberais ou de neoliberais como o Passos. Passos conseguimos sempre fazer tudo. Já vos contei, ele foi meu professor e as aulas era ele basicamente a justificar-se daquilo que tinha feito e como as pessoas não tinham percebido ainda hoje aquilo que ele tinha feito. Ora, aquilo que nós temos aqui até é o seguinte: o que significa e o que implica o ensinamento das crianças. Estavas eu então a dizer que isto é uma disciplina que vem do tempo de Pedro Passos Coelho, porque a Troika percebeu que não havia literacia financeira em Portugal, não havia cidadania em Portugal do ponto de vista de realmente as coisas serem ensinadas. E a verdade é esta, é que nós terminamos o secundário, portanto podemos entrar no mercado de trabalho, em alguns casos até podemos trabalhar logo aos 16 anos, e a questão é: vamos para o mercado de trabalho, não sabemos fazer um currículo, não sabemos preencher o IRS, não sabemos como pedir um empréstimo ao banco se precisarmos, por exemplo, para comprar uma casa ou arrendar uma casa ou o que for, ou fazemos o que quisermos. Isso não sabemos. Portanto, temos que ir a páginas como a Tio Patinhas, Contas em Dia, por exemplo, que são duas páginas que eu gosto bastante do que toca a conteúdo das finanças, e elas também gostam deste conteúdo daqui. Portanto, um beijinho às três. Portanto, para a Lara, para a Andréia e para a Tânia, cada uma pertencerá a uma forma diferente dos projetos, e portanto é isto. Isto foi criado para que se desse literacia financeira nas escolas e fossem construídas de facto cidadanias, que as crianças começassem a ingressar nas coisas. Ora, aquilo que nós temos é
blocos de matérias que chegam às escolas e os professores escolhem. E aquilo que acontece é, temos ali literacia financeira, ninguém pega. Temos política, temos a questão da consciência política e da cidadania política, peguei eu, mas pouca gente pega. Direitos LGBT, boeda fácil, vamos pegar nisso. Discriminação, diversidade, racismo, boeda fácil, vamos pegar nisso. Reciclagem, boeda fácil, vamos pegar nisso. E assim, portanto, aquilo que nós temos, o primeiro problema que todos nós temos é não temos professores capazes. Este é o primeiro ponto. E portanto, alguns colegas meus estarão a ouvir isto. Lamento, esforcem-se, sejam melhores. É aquilo que todos nós temos que fazer. Nós ensinamos todos os dias, mas também temos que aprender todos os dias. É assim, nunca nada é estanque. E portanto, o conhecimento está sempre em atualização. Para vocês terem uma noção, uma vez tive uma colega minha de inglês, assim já com os seus 50 anos, 40, 50 anos, que se virou para mim e disse: Cláudio, hoje vou ter que dar uma formação sobre educação sexual e eu não sei o que é dizer. Eu não sei onde é que está a dificuldade da coisa. Mas sabes como é que eles têm os hormônios aos saltos e não sei o que mais? Está bem. São o quê? Rapazes e raparigas de quê? 15 a 6 anos? Sim. Todos eles conhecem o mundo da pornografia, todos eles conhecem, sabem como é que vieram ao mundo, portanto não há aqui tabus, não pode haver tabus nesta parte. Portanto, as coisas são assim. Mas eu não sei se tenho coragem de falar. É muito simples. É falares de que a educação sexual tem que ser feita porque isto, aquilo, com o outro. E existem os métodos contraceptivos, tem que ter cuidado com as doenças sexualmente transmissíveis, coisas simples. A questão é que em Portugal tudo é um tabu. Ter este tipo de diálogos com os alunos é um tabu. Ninguém se sente à vontade. É um constrangimento. Eu não percebo qual é que é a dificuldade disto, honestamente. Isto não é como chegavam no meu tempo. Houve uma formação destas dada pela Escola Segura. Portanto, pela polícia. E aquilo que acontecia é que chegavam ali com um pénis feito em esferovite e o tipo tirava o preservativo do invólucro. Pronto, vocês agarram aqui na ponta, sempre a descer. Está feito. E depois pronto, havia alguns voluntários que queriam ir, depois, isto é biscoito. Vá lá. É isto, percebem? Portanto, as coisas têm que ser complicadas. A vida é esta. Por muito que custe a muita gente, sem sexo não há vida. Ponto. Porque é através do sexo que nós nos reproduzimos. Portanto, pronto, agora vão vir as pessoas, mas Cláudio, a inseminação in vitro e não sei o quê. Pronto, está bem. Fiquem com a vossa, eu fico com a minha, está bem? Mas é isto, ou seja, eu acho que as coisas têm que ser ditas e têm que ser explicadas de uma forma muito simples. E eu acho que não o são. Porque existem estes preconceitos todos, existem estes tabus todos, as pessoas não estão à vontade. E quando não estão à vontade, escolhem os mais simples. E os mais simples são aqueles que às vezes causam mais problemas por causa das coisas como são feitas. Vamos continuar aqui. O maior problema, e que estou aqui a citar, o maior problema desta disciplina não é o facto de não haver um programa concreto. Ou seja, as escolas escolhem o que querem e os temas são demasiado vagos. Concordo plenamente contigo. Esta, por acaso, é uma aluna do secundário. O que os temas são demasiado vagos? Não sei. Às vezes pergunto-me porquê de tantas polémicas, sendo que nunca tive aulas de cidadania. As aulas são sempre aquilo que o professor apetece no momento. Cheguei a ter uma professora que dava aulas de matemática. A questão é esta, é que nós temos professores que são nomeados para as suas disciplinas. Eu nunca, em momento algum, tive disciplinas, como havia na altura o estudo acompanhado e tudo mais. Nunca estas disciplinas devem ser feitas para beneficiar a disciplina que o professor tem. Se o meu horário de trabalho diz que eu com aquela turma vou ter, vamos dizer aqui, 4 horas semanais de história, por exemplo, ou 3 horas, ou também 4 ou 6 horas de português semanais com aquela turma, a matéria é para ser dada naquelas 4, 6 horas semanais. Ponto final. Não deu tempo. Agenda, vê como é que falas nas aulas e faz de forma que dê. O programa é possível ser dado de tudo. Portanto, não é possível ficarem cadeiras por terminar, disciplinas por terminar, quando as coisas são mal geridas. Entendem? Portanto, estas coisas não podem ser feitas. E é muito isto. Que é, as escolas trazem, a coisa é demasiado vaga,
E pronto, nós eu sou de 95, portanto, esta geração assim, dos anos 90, certamente recordar-se-á nas aulas de falarmos em estudo do meio, no quarto ano, não é? Portanto, que as coisas eram tudo um bloco, não é? Agora começa o português, agora vamos para a matemática e para o final dávamos para o estudo do meio, vice-versa. E portanto, nós dávamos as regras de trânsito, por exemplo, as básicas, não é? Portanto, se está vermelho, para os carros pararem, passar sempre na passadeira, pronto. Ambientalismo, apanhar o lixo do chão, viva a reciclagem, o ecoponto, tudo isso, não é? Portanto, as coisas são assim. E é isto que acho que o pessoal ainda não conseguiu entender como é que as coisas são feitas. É verdade que se ensina na disciplina, citar, é verdade que se ensina na disciplina que podemos escolher o nosso género. A questão depende muito de quem é que é o professor. Se temos um professor que é militante, ele vai dizer uma coisa. Se temos um professor que está ali simplesmente para dar a matéria, isso não acontece. Quer isto dizer o quê? Por exemplo, eu tive uns cenários em que tive alunos e alunas, a virarem-se para mim e dizerem sim, professor, mas nós já sabemos que todos nós somos seres bissexuais e está na moda ser bissexual. Eu disse, não, a tua orientação sexual não é uma moda. A tua orientação sexual é uma coisa que tu sentes ou não sentes do ponto de vista da atração, não é? Ou te sentes atraído por isto ou não te sentes atraído. E, portanto, não vais forçar, não é possível forçar-te a gostar do que quer que seja. Portanto, as coisas não são assim. E, da mesma forma que o género é uma coisa que tu sentes. Ou sentes que estás no corpo certo ou sentes que estás no corpo errado. Mas, até ao momento, até sem provas em contrário, é uma minoria, são uma minoria, as pessoas que não se sentem bem no seu corpo. É isto. E, portanto, não há nada de errado em relação a ver pessoas que sentem que deviam ser mulheres e não deviam ser homens, vice-versa. Agora, não é normal estarmos a impingir às pessoas, às crianças neste caso, e aos adolescentes, que as coisas têm que ser assim, preto e branco. É simples. Portanto, respondendo a isto, depende do professor. Há aqueles professores que vêm com a cartilha do Bloco de Esquerda e do PCP e alguma parte do PS que vem com estas questões todas. Eu acho que é sempre possível falarmos das questões LGBT. É possível e devemos promover que a comunidade LGBT seja respeitada. E aqui é a questão de respeito, não é? Eu ainda não consegui perceber muito bem a componente do orgulho, no sentido, por exemplo, havia uma campanha da Polícia de Madrid que dizia que temos orgulho em termos polícias gays, lésbicas e transexuais. Eu não percebo onde é que isso está a questão de orgulho. Eu teria orgulho em que Madrid é a capital europeia mais segura do mundo. Vamos pôr assim. Não o é, mas vamos pegar nesta mesma coisa. Eu acho que o orgulho não pode ser esta parte. A questão aqui não é orgulho, mas sim respeito. Aquilo que nós estamos aqui a falar é respeitamos ou não respeitamos o outro. Não é questão de ter orgulho, senão isso passa a ser um troféu. Eu tenho orgulho de ter um amigo homossexual e, portanto, passa a ser uma coisa que é mais importante para mim, realça-me mais a mim do que a ele. Ele é como se fosse, enfim, quase um porta-chaves, por assim dizer, ou uma taça, que eu digo, olha, consegui atingir isto, consegui ter um amigo homossexual, orgulho-me disso. É um achievement, é algo que eu consegui na minha vida. Eu acho que as coisas não podem ser vistas desta forma. Portanto, para mim, é sempre a ideia do respeito, respeitar o outro, em que a diferença dele não tem qualquer tipo de tema para uma conversa. Ou seja, não é estarmos ali condescendentes. Respeitar é integrar a pessoa tal como ela é, sem ter que lhe estar a colocar um rótulo na testa, a dizer, pronto, eu com ele tenho que falar disto e daquilo, porque não, é uma pessoa normal. Portanto, as coisas são assim. Eu tenho amigos gays, lésbicas, portanto não é por aí. Portanto, as conversas à mesa são iguais, não é por aí. Citar outra vez a importância da disciplina para formar em questões essenciais à vida em sociedade, desde sistema político, economia, entre parênteses, IRS, ambiente, para mim deveria ser usada para formar cidadãos informados e conscientes da vida em sociedade. Mas é claro, este é que é o objetivo. É isto que nós queremos desta mesma disciplina. Não é estarmos aqui a formatar militantes disto ou daquilo. Não é isso que se quer. Aquilo que nós queremos é criar crianças, adolescentes, futuros adultos que estão conscientes do mundo em que vivem, sabem que o mundo em que vivem está em mudança, sabem que existe a diferença e a diferença tem que ser aceita e respeitada,
mas não por estes caminhos perigosos que algumas agendas político-partidárias nos estão a querer levar. E eu não vou entrar aqui nesta coisa de isto é um atentado à família cristã, conservadora. Não vamos entrar também por aí, porque esse também não é o caminho. Portanto, acho que sim, acho que isto devia ser feito, mas volto ao primeiro tópico, que é os professores têm que ser melhor formados, têm que perder os tabus, porque senão não vai dar. Porque nós podemos pôr o cardápio mais lindo, mais maravilhoso do mundo. Se os professores não estão adaptados para aquilo, não vão funcionar. E portanto, eu contra mim falo. Eu não dificilmente pegaria num bloco de literacia financeira, porque não me sinto capaz para aquilo. Mas, se tiver que dar, serei o primeiro a agarrar no livro para estudar. É tão simples quanto isto. Portanto, as coisas têm que ser assim desta mesma forma. E o que nós temos é, muitos professores já se conhecem todos entre eles e, portanto, olha, tu não fazes, também não faço, ninguém faz, portanto, estamos tranquilos. Isto não pode ser assim. É dever da escola ensinar educação sexual? Citei. Ora, eu acho que sim. Porquê? Eu acho que a escola, e aqui no caso a escola pública, deve ser uma matriz, deve ser uma garante dos alunos conseguirem ter todos o mesmo nível de formação, ter o mesmo nível de conhecimento e terem práticas, vamos dizer, gerais. Quer isto dizer o quê? A questão da educação sexual é muito importante quando nós tínhamos, e às vezes ainda continuamos a ter, muitos bebés, nascimentos, cujas mães são menores de idade. Portanto, sexo não seguro. E portanto, eu acho que é importante desmistificar a questão do sexo e, portanto, fazermos este tipo de coisas de uma vertente em que contribuímos para uma sociedade melhor. Ou seja, não vamos colocar crianças no mundo cujos pais não têm competência para os criar. Não têm competência ou não têm capacidades. Porque a questão é esta. Às vezes há pessoas que têm competência, mas não têm capacidades. E há pessoas que têm capacidades e não têm competências. Portanto, é tudo muito por aí. E, portanto, eu acho que aqui a componente da educação sexual deve ser por uma questão de saúde pública também. Ou seja, a questão do sexo seguro é muito importante naquilo que toca, não só a não existirem nascimentos, não, vamos dizer, programados, vamos dizer assim, portanto, são acidentes, por assim dizer, mas que sejam pessoas que estejam também conscientes dos perigos que existem das doenças sexualmente transmissíveis. E que apesar de estarmos num mundo cada vez mais evoluído e que nos habituámos a uma narrativa de que as vacinas demoram muito tempo, em que nos habituámos a uma narrativa de que a SIDA não terá cura, mas depois temos uma vacina que é produzida em menos de um ano, começo também a questionar então aqui as farmacêuticas, afinal que história é que nos andam a vender durante este tempo todo. Mas isso fica apenas aqui para vocês pensarem. Portanto, acho que sim, acho que a questão da educação sexual deve ser feita da mesma forma que deve ser feito um esclarecimento em relação às drogas, à questão do tabagismo, à questão do álcool. Porque temos realidades, norte e sul do país, onde as crianças começam a beber em tenra idade, por exemplo, se calhar aos 14 anos já estão a beber uma cerveja, e portanto isto tem a ver com uma prática cultural da região, e portanto as coisas são assim tais como elas são, e acho que a escola deve ser um alerta para do estilo, se tu quiseres, podes continuar com essa prática, mas as consequências vão ser esta e esta e esta. Até porque, lá está, não vai ser o dealer que vai às escolas secundárias que vai dizer, mano, isto aqui, tipo, a médio e longo prazo vai-te arrebentar aí com os neurónios. Mas, tipo, compra na mesma o produto. Isto não vai acontecer. Portanto, acho que as coisas têm que ser assim, pensadas e feitas. Mas esta é a minha opinião. A escola deve preparar para a coexistência de diferentes grupos na sociedade? Claro que sim. Ou seja, a escola tem que ser um espaço de diversidade, e nós sabemos que isso pode acontecer ou pode não acontecer, não por culpa das escolas. Isto significa o quê? Que se aquela escola apenas abrange um raio de 10 km, por exemplo, mas durante aqueles 10 km, vamos supor, não existe nenhum bairro social, então não vamos ter nenhuma dinâmica de bairro social naquela escola. E a escola não tem que pedir desculpa, ao contrário daquilo que os wokes desta vida andam a querer dizer, não vai ter que pedir desculpa por, desculpem, nós não temos um bairro social, portanto vamos construir um que é para termos essas coisas. Não vamos fazer isso. Portanto, aquilo que é importante nós temos aqui em linha de conta é
perceber que existem diversidades, perceber que, por exemplo, nas escolas de Lisboa e da Amadora, sobretudo, as escolas da Amadora costumam ter maior diversidade de nacionalidades, por exemplo, e, portanto, de culturas e práticas que são, e, portanto, temos que ensinar que, de facto, existem diferentes culturas, existem diferentes práticas, mas que isto é um país europeu e, portanto, que existe uma lei portuguesa que tutela tudo isto. Portanto, não é como há uns anos tentou-se fazer, em que a lei da Dinamarca se subvertesse, a lei constitucional da Dinamarca subvertesse à lei da Sharia muçulmana, não é? Portanto, há estas coisas que nós temos de ter em linha de conta, em que isto vai cair muito caro ao Bloco de Esquerda, mas não se pode normalizar casamentos de crianças menores de idade na comunidade cigana. Lamento, mas isto não. E depois as trapaceiras todas que são feitas no que toca ou às crianças estarem inscritas nas escolas, mas não irem às aulas para receberem os apoios sociais. E eu aqui não vou entrar na questão dos apoios sociais, é simplesmente a questão da ética, da forma de estar das coisas. Volto a citar, e o já velhinho, devemos ser tolerantes com a intolerância. Eu não sou tolerante com a intolerância, ou seja, para mim, uma pessoa que é radical, para mim é logo cortada, ponto. Não há espaço no meu grupo de amigos para pessoas com este tipo de pensamentos. Da mesma forma que eu acho que nas escolas deve ser ensinado o paradoxo, ou o paradoxo de Karl Popper, que é ser intolerante com os intolerantes. Porque se nós somos tolerantes com os intolerantes vão ganhar. Mas há aqui um outro tópico que é diferente, mas que se encaixa aqui, que é, apesar de nós sermos intolerantes com os intolerantes, temos que perceber o que aconteceu aos intolerantes para eles serem intolerantes. Quer isto dizer o quê? A mim, importa-me perceber porque é que partidos como o Chega, partidos como a Rassemblement Nacional, partidos que são de extrema-direita e de extrema-esquerda, crescem. Porque é que há pessoas que alimentam aquelas ideias? Porque é que há pessoas que se filiam naqueles partidos? É porque alguém, dentro dos moderados, fez alguma coisa de errada. E, portanto, temos que pensar realmente o que é que se falhou. Onde é que a República e a democracia falhou para que estejamos a escolher opções totalitárias ou autoritárias. É isto. A disciplina é assim tão ideológica quanto estes pais querem fazer parecer. Volto a dizer, pode ser ideológica se os professores assim o fizerem dela. Caso contrário, não o é. Porque eu, nas minhas aulas e na academia política, tanto falei de doutrinas à esquerda como falei de doutrinas à direita. E apontei sempre os pontos favoráveis de uma e os pontos favoráveis de outra e os erros à esquerda e os erros à direita. É assim que deve ser feito. Não há outra forma. A estrutura do Parlamento, Governo, Conselhos, Ministérios, partidos em Portugal, as principais ideologias. Lá está. Isto era uma das coisas que devia ser realmente instruída, porque as pessoas hoje em dia não sabem o que é a esquerda, não sabem o que é a direita. O pessoal da Academia Política ficou surpreso quando eu lhes disse que o PSD não é um partido de direita, mas sim um partido de esquerda. E eles perceberam o porquê. Portanto, as coisas são assim. Volto a citar. Propaganda de esquerda. Pode haver alguma, mas também acredito que haja propaganda de direita feito por alguns professores de origem ou identificando-se como de direita. Isto é, dizerem na escola que esta coisa toda da identidade de género é tudo uma mentira porque menino veste azul e menina veste cor-de-rosa. Haverá isso. A questão é que será que isso também é notícia? Ou será que não é notícia? Portanto, as coisas são um tanto assim. Direito à objeção de consciência. Falta neutralidade. São duas perguntas também, duas questões aqui levantadas, que é, eu acho que este tipo de coisas devem servir de base. Agora, se alguém não está favorável a isto, se acha que o filho não deve estar, eu acho que também não é caso para tanto estamos a bloquear alguém na escola por conta disto. E, portanto, se calhar não fazer disto uma disciplina obrigatória para passar, mas se calhar uma disciplina obrigatória de assistir. No sentido de a pessoa assiste, tem direito ao contraditório se assim o quiser argumentar, e as coisas são assim. Ponto. Não há mais nada. Porque, continuo a dizer, acho que isto deve ser um tópico que toda a gente deve ter acesso, acho que toda a gente deve perceber que mundo é que os rodeia e devem perceber. E a questão da falta de neutralidade é realmente sermos mais vigilantes
com os professores, mas nós já sabemos que os professores não gostam de ser avaliados. E portanto fazem aquele boicote todo para se encobrir uns aos outros. Como se costuma dizer, não há que ter medo para ser avaliado. E portanto, eu se tiver que ser avaliado pelo meu trabalho, força, sem problema nenhum, venham eles. Sexualidade, literacia económica, desenvolvimento sustentável, e se faz sentido haver essa. Eu acho que estes são tópicos importantes de percebermos. Todos eles devem ser dados em tempo próprio, ou seja, quando houver também maturidade para as crianças perceberem umas coisas. Não acredito que uma criança com 8, 9 anos tenha que ser exposta à componente de orientação sexual quando nos intervalos ainda se pergunta: mas gostas de mim por amor ou gostas de mim por amigo? Portanto, quando ainda estão a tentar descobrir conceitos básicos no que toca àquilo que é o comportamento humano, aquilo que é a interação social, em que ainda estamos a tentar perceber o que é o branco e o que é o preto, por assim dizer, este tipo de coisas são más, porque senão abrimos a taxativo à questão de que temos as Marias Rapazes que serão todas 100% lésbicas. Isso não é verdade. E portanto, eu já também tive casos de estar a ouvir colegas meus dizerem: aquele ali não engana, aquela ali também não engana. Isso são comentários tristes e são comentários que não fazem sentido. Lá está, volto a dizer, as coisas têm que ser respeitadas e portanto cada um é como cada qual e portanto as coisas têm que ser por essa via. Portanto, é isto. Motivo de existência, balanço até hoje e o que deveria ser. Acho que já respondi um pouco ao longo deste episódio. O motivo de existência, Troika. A ideia era para criarmos uma literacia financeira nos portugueses. Não conseguimos fazer, não estamos a conseguir fazer, porque lá está, é muito mais fácil falarmos da discriminação, é muito mais fácil falarmos do racismo, é muito mais fácil falarmos da componente LGBT, dos direitos humanos, e etc, etc. E portanto, as coisas são assim. Dimensão versus profundidade dos assuntos e plano curricular da disciplina. É um pouco como aquilo que já disse para trás. Não ter um programa fixo e cada professor abordar os temas que quiser. É isto que acontece. Infelizmente, é isso que vai acontecendo e é isso que vai minando esta disciplina. Porque eu acho que todos nós concordaremos. Aliás, até houve, eu diria para aí uma dezena de pessoas que comentou a dizer: sim, depende dos modos ou dos modelos. Ou seja, eu queria que estas pessoas também não estariam fechadas a, por exemplo, se falar-se de orientação sexual, mas que o falar de orientação sexual não fosse da forma de estar a impingir uma alteração de referente a isto da orientação sexual. É a minha opinião, é a minha visão. Eu acho que as coisas devem ser faladas como são. Acho que as crianças devem ser expostas a estas partes para perceberem também que mundo é que estão, porque senão estamos a criar num mundo uma bolha em que alguém, por exemplo, que nunca viu um africano, nunca viu um americano, nunca viu um asiático, estamos aqui a falar por continentes, não por raças, e que vai questionar: mas porque aquela pessoa é diferente? Não é? Portanto, e já ouvimos certamente, todos nós, em supermercados, as crianças inocentes: mãe, porque aquele senhor tem uma cor diferente da pele? Ou porque aquele senhor tem os olhos assim? Ou o que é que seja? Ou porque aquela pessoa, por exemplo, para mim, partilhar convosco, eu tenho uma tia-avó que viveu 40 anos em São Paulo, e um tio-avô também, obviamente, em São Paulo. Ela trabalhava no escritório de advogados como secretária e ele fazia parte do aeroporto, da torre de controle do aeroporto internacional de São Paulo. E a mim fazia-me confusão como é que eu, na minha família, tinha alguém que falava de forma diferente. E portanto as coisas são assim, ou seja, ou as coisas são dispostas e dizemos que a diferença existe e que as pessoas são diferentes de formas de ser e que existem várias formas de falarmos e várias formas de comunicar, ou então, quando somos confrontados com a realidade, por vezes podemos ter situações, por vezes podemos ter vamos dizer atitudes que nos são condenáveis naquele momento na sociedade. E portanto, eu acho que volto a tocar no mesmo ponto, que é aceitar a diferença e, portanto, sabê-la enquadrar, mas nunca abdicar daquilo que são os nossos padrões. Quer isto dizer que, quando eu estou na minha casa, as pessoas comportam-se de uma certa forma.
Quando eu estou na casa de outras pessoas, eu vou-me ter que comportar da forma que aquelas pessoas estão. Portanto, é muito o princípio da reciprocidade ou da retaliação, se quisermos citar aqui Augusto Santos Silva, Ministro dos Negócios Estrangeiros, por agora. Portanto, é isto. Quero saber qual é que são as vossas opiniões. Não se esqueçam de subscrever, deixar o like e, enfim, estou certo que isto vai ser um tema que vai estar, infelizmente, ainda na ordem do dia. E digo infelizmente porque é um braço de ferro que eu acho que é inútil. Portanto, as crianças têm boas notas, passem as crianças, não vamos estar a fazer disto uma questão ideológica, porque isto sim é fazer uma coisa ideológica, porque lá está, depois nós olhamos para os tratamentos das coisas como elas são. Temos alguém que é atropelado na A6, não se faz barulho no Parlamento sobre isto, portanto está feito. Eu também não vejo o Bloco de Esquerda muito preocupado a dizer que as liberdades individuais têm que estar salvaguardadas e tudo mais, mas se fosse alguém da etnia cigana ou da etnia africana que estivesse com esse problema, quase que aposto convosco que o Bloco de Esquerda estava a fazer campanha de dia e noite na rua a dizer que isto estávamos a ter professores racistas, estávamos a ter professores xenófobos porque estavam a boicotar o seu futuro por conta de uma disciplina. Pensem um pouco nisto também. E portanto, é assim. Obrigado por ter estado desse lado, já sabes. Encontramos nos próximos episódios, quem sabe, sobre Cuba. Um abraço.